Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz e saúde e prosperidade para você. Provérbios 2, verso 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Que provérbio interessante. Então é de Deus que vai vir a nossa sabedoria. E a Bíblia diz no livro de Tiago, se você tem falta de sabedoria, peça para quem? Peça para Deus, que Ele vai te dar. Muita sabedoria, muita paz ao seu coração. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com mais o nosso momento de fé, nossas pérolas de sabedoria, e já agradeço por você estar em sintonia com o agir de Deus. Continue conosco, são preciosos minutos, mas que nós falamos uma palavra que vai te orientar, te dar direção, orientação, inspiração, e no final nós oramos. Eu oro por você e com você. Então vem com a gente para esse mover espiritual, esse mover profético, em nome de Jesus. Muito bem, o texto que eu escolhi hoje foi justamente o texto de Mateus, capítulo 5, quando é dito ali sobre as bem-aventuranças. É isso mesmo, as bem-aventuranças, né? Ali as beatitudes ou as bem-aventuranças, quando iniciou ali Jesus trazendo o sermão ali da montanha, né? Então, se você ler Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, ele fala aqui das bem-aventuranças. Vou separar alguns aqui. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Colocamos aqui um título, um tema: o caminho da verdadeira felicidade. Jesus, ele apresenta um conceito de felicidade oposto ao sistema do mundo. Quando eu falo sistema do mundo, é o sistema sem Deus, o sistema errado, o sistema que não é governado pelo reino de Deus. E quando ele diz bem-aventurado, ele está dizendo feliz, plenamente aprovado por Deus. As bem-aventuranças não são condições para a salvação, mas características de quem vive no reino, entendeu? Então há aqui um momento de uma transição. Jesus então começa mostrando que o reino começa dentro do nosso coração, minha gente. É isso mesmo. Romanos capítulo 12, um versículo assim bem falado no meio cristão, é interessante. Romanos 12, justamente o verso 2. Olha que lindo isso aqui. O que ele diz aqui, ó. Romanos 12, verso 2. Fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando ele está dizendo assim, não se conformeis, não se amolde, né, com esse mundo sem Deus. Então Jesus começa então mostrando que o reino dele começa dentro do meu coração
e dentro também aí do seu coração, tá certo? Outra coisa, ele diz também, pobres de espírito. Então, a base do reino é dependência e quebrantamento. Ele diz no Salmo 51:17 que reconhecer que sem Deus nada somos. Tá entendendo? Sem Deus nada somos. No Salmo 51, o verso 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é isso. Outra coisa, ele diz também, os que choram, bem-aventurados os que choram. Isso aqui é sensibilidade espiritual e também arrependimento. É isso mesmo, sensibilidade espiritual. É muito importante essa palavra porque, às vezes, muitos cristãos, nos dias atuais, não estão tendo essa sensibilidade espiritual. Então, quem sabe, é disso que muitos estão precisando, ter essa sensibilidade espiritual e também este arrependimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, o verso 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que interessante, né? Então vamos pedir no dia de hoje que possamos ter sensibilidade espiritual, arrependimento, para que a gente possa realmente estar caminhando dentro do reino de Deus, fazendo a coisa correta. Ele diz também os mansos, né? Ou seja, força controlada pela fé. O Salmo 37, olha que interessante aqui, o Salmo de número 37, o verso 11. Então vamos ver o que diz aqui o Salmo 37, verso 11. Preste bem atenção e já eu quero orar com todos vocês. Salmo 37, verso 11. Está escrito assim: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Jesus inclusive fala, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, meus amados e queridos ouvintes, Deus não constrói seu reino sobre orgulho, mas sobre corações quebrantados. Por isso que ele menciona aqui, então, pobres de espírito, os que choram e os mansos. Depois nós vemos aqui também a vida do reino. Fala sobre fome, misericórdia e também pureza. Ele fala de fome e sede de justiça, ou seja, desejo intenso de viver ou por viver a vontade de Deus. O famoso texto de Mateus 6:33. Acredito que alguns ouvintes até sabem de cor, que está escrito em Mateus 6, verso 33. Olha que interessante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então você vê aqui, prioridade é o reino de Deus, não é? Depois ele fala sobre misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, né? É quem recebeu graça. Então quem recebeu graça, ele libera graça. Se eu recebi graça, eu vou liberar graça. Tá entendendo? Isso é muito importante, meus amados. É uma importância, esse ensinamento aqui é bem interessante e vai mexer dentro de nós, né? No nosso ser interior. É Deus trabalhando, é Deus curando, é Deus nos moldando para se tornarmos semelhantes a Cristo, né? Esse é o objetivo, né? Tornarmos semelhantes a Cristo. Então a gente vê Jesus nos ensinando, Jesus nos alertando, nos convidando, né? Para que a gente possa seguir os seus passos, aprender com ele. Tiago, capítulo 2, Tiago 2, o verso 13 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele
que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha que interessante. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Olha só. Acho que ele diz bem-aventurados misericordiosos, né? É muito interessante. Depois ele fala também os limpos de coração. Aqui está falando de integridade diante de Deus e também das pessoas. O que a gente pode aprender com isso, minha gente? Que o reino de Deus, ele se manifesta em atitudes diárias, não apenas em palavras, são atitudes diárias, entendeu? Olha o que diz aqui, por exemplo, é o Salmo de número 24, Salmo 24, o verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E vamos chegar aqui no finalmente em questão do impacto desse reino de Deus, que traz paz e perseverança. Ele fala bem-aventurados os pacificadores, ou seja, filhos de Deus promovem reconciliação. Gente, o Brasil está precisando ouvir isso aqui, hein, pessoal? Os filhos de Deus promovem reconciliação. É isso, minha gente. Romanos capítulo 12, olha que lindo isso aqui, ó. Romanos 12, verso 18, diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Olha só, se for possível, né? Olha que interessante, hein? Uma chamada boa isso aqui. Também, para encerrar, ele diz: a fidelidade gera oposição, mas também recompensa. É isso aí, perseguidos por causa da justiça. É bem isso. Interessante aqui em 2 Timóteo capítulo 3. Preste bem atenção, eu vou ler para você aqui e já vamos orar com todos vocês, chegando o momento da prece, o momento da oração da fé. E enquanto isso, eu quero agradecer a você que nos prestigia com a sua audiência. Eu creio que Deus está falando ao seu coração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, amados, seguir Jesus pode ter um custo, mas sempre tem recompensa eterna. E podemos concluir da seguinte maneira: as bem-aventuranças descrevem quem somos, não apenas o que fazemos. Felicidade verdadeira não vem das circunstâncias, mas do alinhamento com o reino. E Mateus 7,24, a casa sobre a rocha. Quero fazer uma pergunta: que área do meu coração ou do seu coração, ouvinte, precisa se alinhar hoje aos valores do reino? O mundo oferece felicidade como fogos de artifício, brilham rápido e somem. Jesus oferece felicidade como luz constante, simples, mas permanente. Que Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por esta palavra e que essas bem-aventuranças sejam uma realidade em todos nós. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você quer me acompanhar numa rede social, eu indico o Instagram, PR Edson Nogueira. PR Edson Nogueira no Instagram. Um grande abraço e até a próxima. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar.
Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é a minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!